Oi, pessoal! Olha, a busca e apreensão de um veículo é uma situação que tira o sono de qualquer um, né? É um momento de muita pressão, muita confusão. Mas a boa notícia é que existem sim maneiras de se defender. E o mais chocante, muitas dessas ações são ilegais. Aqui a gente vai detalhar o passo a passo para proteger o seu patrimônio. Vamos. Para a gente começar, se liga nesse número. É de cair o queixo. Estima-se que 90%, isso mesmo, 9 em cada 10 ações de busca e apreensão de veículos no Brasil são ilegais. E por quê? O principal motivo são as irregularidades nos contratos, sabe? Aquelas cobranças de juros e taxas abusivas que fazem a dívida virar uma bola de neve, contando que a pessoa não vai entender a complexidade daquilo tudo. E aqui, olha, talvez seja o conselho o mais importante de todos. A orientação de especialistas é super clara. Se o oficial de justiça aparecer, não permita que o veículo seja levado. Sabe por quê? Porque uma vez que o carro é apreendido, o caminho para recuperar se torna, nossa, infinitamente mais difícil, mais caro. Manter a posse do bem é a sua maior vantagem estratégica. Bom, para organizar bem as ideias, a gente dividiu essa análise em 5 partes. Primeiro, vamos entender a realidade da busca e apreensão. Depois, a gente mergulha nas armadilhas dos bancos. Na sequência, o que fazer no tenso dia da apreensão. A quarta parte é sobre o contra-ataque legal e, para fechar, vamos ver como evitar o pior. Ok, vamos entrar agora na nossa segunda sessão para falar das armadilhas dos bancos. A verdade é que o objetivo dos escritórios de cobrança é um só: maximizar o lucro. E muitas vezes eles acabam passando por cima dos direitos de quem está devendo. Conhecer essas táticas é o primeiríssimo passo para não virar a próxima vítima. Olha, a diferença entre o que a lei permite e o que acontece de verdade é absurda. A legislação, com base no Código de Defesa do Consumidor, é clara. Juros de mora são 1% ao mês e a multa de 2%, e um não pode ser somado sobre o outro. Mas o que a gente vê por aí? Credores cobrando mais de 14% ao mês, empilhando taxas, honorários, é a receita perfeita para transformar uma única parcela atrasada numa dívida impagável. Muita gente já deve ter ouvido falar da tal entrega amigável. O nome até soa bem, né? Parece uma solução tranquila, pacífica. Só que não. Essa é uma das armadilhas mais perigosas que existem. Os escritórios de cobrança chegam com uma promessa de que se a pessoa entregar o carro, a dívida acaba. Pura mentira. Então, como é que essa farsa funciona na prática? Primeiro, eles vêm com a promessa de que tudo será quitado. Depois, vem a dura realidade. O carro vai para o leilão e é vendido por um valor muito, mas muito abaixo do mercado. Quase nunca esse valor cobre o saldo devedor. E qual a consequência? A pessoa fica sem o carro, continua com a dívida e ainda com o nome sujo. É o pior dos mundos. E tem mais um detalhe bem cruel nessa história. Sabe aquelas rodas especiais que custaram caro? Aquele kit gás? Qualquer investimento pesado feito no veículo? Pois é, se o carro for apreendido ou entregue amigavelmente, tudo isso é perdido. O consumidor não vai ser ressarcido por essas melhorias, e elas não vão fazer quase nenhuma diferença no valor do leilão. Vamos agora para a nossa terceira parte, o momento de maior tensão, o dia da apreensão. Saber exatamente como agir quando o oficial de justiça bate na porta pode mudar completamente o final dessa história. A primeira coisa, e a mais importante, manter a calma. É muito comum o oficial de justiça chegar com uma viatura da polícia. Isso é feito para intimidar, para colocar pressão, mas é fundamental entender uma coisa: dívida não é crime. Dívida é uma questão civil, ou seja, uma disputa sobre dinheiro. Não é uma questão criminal que leva alguém para a cadeia. Então não se pode deixar a intimidação funcionar. O ponto-chave é o seguinte: o papel da polícia ali é só garantir a ordem. A força policial só pode, de fato, intervir se o veículo estiver fisicamente no local e a pessoa se recusar a entregar. Agora, atenção para a informação mais importante de todas. Se o carro não estiver lá, a apreensão simplesmente não acontece. O consumidor vai ser só intimado, ou seja, notificado oficialmente do processo. Sem o carro, a presença da polícia se torna irrelevante. E aqui vai um alerta importantíssimo: não caia na ilusão de que uma negociação em andamento impede a busca e apreensão. Muitas vezes os escritórios usam essas conversas para quê? Para manter a pessoa com a guarda baixa, tranquila, enquanto eles correm por trás para conseguir a ordem judicial e localizar o veículo. Eles sabem que enquanto negocia, o carro provavelmente vai estar na garagem. Um alvo fácil.
Beleza, vamos para a nossa quarta parte, o contra-ataque legal. A partir do momento em que a pessoa é notificada sobre o processo, o jogo vira. É a hora de usar a lei a seu favor. E para isso, existem prazos e direitos que é fundamental conhecer. A partir da notificação, começa uma verdadeira corrida contra o relógio. Existem prazos que não podem ser perdidos de jeito nenhum. Há um prazo de só 5 dias para pagar a dívida integral. Isso inclui as parcelas vencidas e as que ainda vão vencer. Mas, o mais importante de tudo, existe um prazo para apresentar a defesa formal no processo. Perder esse prazo significa dar a vitória de bandeja para o banco. E por que apresentar uma defesa é tão poderoso assim? O impacto é direto no bolso e é gigante. Sem defesa, o resultado é pagar a dívida toda, mais honorários. Com uma defesa bem feita, apontando os juros abusivos, as irregularidades, o cenário muda da água para o vinho. Os bancos, sabendo que podem perder o processo, muitas vezes oferecem acordos com descontos que, olha, podem passar de 50% do saldo devedor. Chegamos à nossa quinta e última sessão, e talvez a mais importante de todas: como agir de forma proativa. Para quem está com parcelas atrasadas ou já sabe que vai ter dificuldade para pagar, existem estratégias para evitar que a situação chegue nesse ponto crítico da busca e apreensão. Essa frase resume tudo. Agir com antecedência antes mesmo do banco entrar com a ação na justiça coloca o consumidor numa posição muito mais forte para negociar e achar uma saída boa. Não dá para esperar o problema explodir. O poder da renegociação é enorme. Vamos analisar esse exemplo aqui. O financiamento com juros de 2% ao mês. Se a pessoa consegue renegociar para 1,5%, a parcela cai e a economia total no contrato passa dos R$ 9.800. É uma redução gigante que pode fazer toda a diferença no orçamento da família. Mas como é que se inicia essa renegociação do jeito certo, de forma oficial? O caminho é enviar uma notificação por escrito para o banco. E tem que ser via correios, com aviso de recebimento, o famoso AR. Isso formaliza o pedido e cria um registro legal, uma prova, de que houve a tentativa de resolver a situação de forma amigável. Agora, preste atenção nesse número. 70%. Ele representa um princípio jurídico muito, mas muito importante que pode ser a salvação para muita gente. Essa é a chamada regra dos 70%. Funciona assim: se mais de 70% do valor do financiamento já foi pago, a maioria dos juízes entende que tomar o veículo seria uma medida desproporcional. Poxa, o bem está praticamente pago. Nesses casos, a justiça tende a proteger o consumidor e a buscar outras formas de quitar o que falta, sem precisar tirar o carro da pessoa. Então, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, não entregue o veículo, lembrando que a maioria das buscas é ilegal. Segundo, muito cuidado com os juros abusivos e com a farsa da entrega amigável. Terceiro, conheça e respeite os prazos legais para apresentar a defesa. É essa defesa que abre as portas para bons acordos. E, acima de tudo, haja com antecedência. É sempre a melhor estratégia. Bom, as informações essenciais para se defender estão aqui. Conhecimento é uma ferramenta poderosa, mas só funciona de verdade quando a gente coloca em prática. Então, a pergunta que fica é: com tudo isso que foi mostrado, como esse poder pode ser usado para proteger os direitos do consumidor?